Glória a Deus, graça e paz, amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós pedimos a sua graça, a sua misericórdia e que o Senhor possa estar ministrando a tua santa palavra sobre nós, pois queremos aprender de ti e de tudo que a sua palavra tem para todos. Queremos ser edificados, Senhor, como diz o Senhor Jesus, que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, que é sobre Jesus, que é sobre a palavra, pode vir a tempestade, pode vir a adversidade, ele permanece de pé. Mas aquele que não edifica sobre a rocha, aquele que edifica sobre a areia, ou seja, qualquer conhecimento fora da tua palavra, então virá a tempestade, virá a adversidade e ele será levado. Não sejamos assim. Queremos ser um povo sólido, queremos ser um povo que tem o conhecimento do Altíssimo e pratica esse conhecimento. Por isso pedimos que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a revelação por detrás da letra e assim produzir a 100, a 60 e a 30 por 1, conforme o Senhor disse na parábola do semeador. Abençoe a todos que estão aqui, é o que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus o Cristo. Amém. Amados, como vocês sabem, eu tenho falado para vocês que o Senhor, vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosta de dar bastante oportunidade, a gente não tem problema com isso, mas nos últimos dias Deus nos tem cobrado para estar muito mais presente no altar e trazendo algumas mensagens. E eu estava orando ao Senhor, perguntando, porque eu dei aquela série de mensagens, Deixe de Errar, e eu perguntei, Senhor, qual é a nova série que o Senhor quer? Eu vou trazer uma nova série ou uma mensagem? E por divina revelação, Deus mostrou, para a apóstola, eu trazendo uma série de mensagens, e eu dizia no sonho para ela que eu ia falar sobre Deus, o homem, o diabo e o mundo. E eu estava orando ao Senhor, Eu até falei para ela num primeiro momento, talvez é para você ensinar sobre isso, Deus falou, você que sonhou, E ela esqueceu do sonho, mas eu não esqueci. O sonho foi dela, mas eu não esqueci, E eu fiquei orando ao Senhor. Eu falei, Deus, mas é para eu trazer mesmo esse grupo de mensagem? Porque não é do meu feitio dar esse tipo de tema. Pode ver, não tem um tema específico, Mas se Deus usou o apostólico para dizer que eu preciso falar dele, que eu preciso falar do homem, que eu preciso falar do diabo e que eu preciso falar do mundo para vocês, então assim será, tá? Então, como que vai ser essa série de mensagens? Nos próximos 3 cultos de domingo, eu vou estar falando, hoje eu vou falar um pouco sobre Deus, aquilo que eu entendi no Espírito que eu podia falar para vocês. No próximo domingo, que é a ceia, nós vamos falar sobre o homem. No outro domingo eu vou falar sobre o diabo. E como o último culto é um culto dirigido pelas mulheres, e elas têm uma programação especial e vai ser os aniversariantes, então na vigília da intercessão do dia 24, eu vou estar trazendo a última temática. Então, vocês fiquem atentos sobre isso. Vocês sabem que nós separamos as pregações e depois disponibilizamos no nosso canal do YouTube. Então, depois vai estar disponível para vocês verem somente a parte da mensagem, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar então sobre o nosso Deus. Êxodo 3, 13 e 14 diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Esse é o nome do seu Deus. Eu sou o que sou. É assim que você chama ele? Eu sou o que sou na tua presença, ou é assim que você faz? Jesus simplificou para nós, não foi? Fala Pai, que é mais fácil, E você vai parecer menos louco.
Você fala assim, eu sou o que sou. No meio da rua todo mundo vai olhar assim, ó, vixi, interna que tá doido. Mas você fala pai, vai falar, deve estar falando com Deus, né? Porque eu não estou vendo ninguém perto dele ali, então ele está falando com o Senhor, né? Por que nós precisamos saber de Deus? A grande pergunta que eu faço é, o que você sabe sobre Deus? Porque se eu perguntar aqui, eu vou ter bastante achismo. Ah, Deus é isso, Deus é amor, Deus é não sei o quê, Deus é não sei o quê. Aí eu falo, tudo bem, baseado em tudo que você falou, glória a Deus. Agora eu quero que você me mostre aqui, ó. Mostra aqui pra mim tudo que você falou. Aí a casa vai cair, né? Porque não adianta nada eu falar o que eu penso. O mundo está cheio de pensamentos sobre Deus. Mas a pergunta é, quem é Deus baseado na palavra que Ele mesmo deu? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Alguns de vocês já sabem, os que já sabem vão refrescar o entendimento, os que não sabem, a gente vai aprender junto. Nós temos que entender uma coisa, é impossível ter um conhecimento completo sobre Deus. Você não tem capacidade para aprender tudo sobre Deus. Nenhum anjo tem capacidade para aprender tudo sobre Deus. Não existe ser no universo que tenha a capacidade para saber tudo sobre Deus. Então, o que nós sabemos sobre Deus? Basicamente o que Ele quis mostrar. Você só sabe de Deus o que Deus quis que você soubesse dele. Simples assim. Êxodo 6, 2, 3 diz assim, ó. Continuando aquele texto, né? Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Foi assim que Deus se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso da montanha. Eu sou esse Deus. Aí ele vai dizer para Moisés assim, ó, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Abraão, Isaque e Jacó não sabia que Deus tinha também uma outra faceta, que era o Senhor. Deus escolheu não se revelar assim, nem para Abraão, nem para Isaque, nem para Jacó. O que eu quero dizer para isso? Você só sabe de Deus o que Deus quer que você saiba. Por isso que tem pessoas que conseguem se aprofundar mais em Deus e às vezes você não consegue ir muito longe em Deus. Por quê? Porque Deus conhece sua limitação. Existem coisas que se Deus falar para você, você vai ficar escandalizado. E se brincar, você vai sair da fé. Porque a religiosidade te ensinou muita coisa e não foi Deus. Eu quero lembrar de um episódio que me vem à cabeça agora. Jesus, os discípulos saíram para fazer uma compra. E Jesus, ele chega na beira de um poço e ele senta. E ele começa a conversar com uma mulher. A mulher olha e fala assim, você é judeu e está conversando comigo? Ele fala, se você soubesse quem sou eu. De repente chegam os discípulos, sabe o que a Bíblia relata? Nenhum deles se atreveu a perguntar para Jesus porque ele estava conversando com uma mulher em torno de meio-dia na beira de um poço. Porque eu não sei se você sabe, irmãos, talvez você seja uma pessoa difícil de se relacionar. Jesus não é fácil de se relacionar. Jesus dava na testa assim, ó. Dependendo do que você falasse para ele, você tomava uma no meio da cara. E você falava, ele falou assim comigo. E ele não ligava não. Aí Jesus vinha assim, me perdoa, meu discípulo. Você não vai encontrar isso na Bíblia nunca. E ele dava na testa mesmo. Os discípulos falavam assim, ó, Senhor, sua palavra é dura, então não vou te seguir mais. Aí ele virava para os 12. Os 12 não tinham nada a ver com a história. Eram os outros discípulos. Os 12 estavam tudo quieto, só olhando o negócio. Ele virava para os 12 e falava assim, vocês não querem ir embora também não? Os 12 falavam assim, o que nós tem a ver com essa treta aí? Aí Pedro, né, dava a resposta, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna?
Por isso esse Jesus, melzinho na chupeta, biblicamente falando, ele não tem. Ele é muito amoroso. O amor dele nos constrange. Mas toda vez que Jesus falou comigo, eu me arrepio dos pés à cabeça. Quando ele chama a minha atenção, eu perco todo o meu norte. Então Deus, ele é muito direto. Quando Deus tem que tratar um assunto, nós lemos aqui na reunião de oração da intercessão, nós lemos Josué. Você viu como Deus falou com Josué? Ô Josué, Moisés, meu servo, morreu. Levanta e pega esse povo aí. Como que você reagiria se a pessoa mais importante da sua vida tivesse ido dessa para outra? E Deus falou, acabou o luto, acabou, bora. Tem que entrar na terra. Chega de chorar. Com o sumo sacerdote, quando Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, palavra da última quarta-feira, o que Deus falou para Arão? Não chore pelos seus filhos. Eu te proíbo de fazer luto por eles. E aí, como você reagiria? Gente, Deus não é assim. Pois é, eu estou falando que a gente conhece muito pouco de Deus. Foi o profeta Ezequiel? Qual que foi que Deus falou que era para pegar cocô e passar na comer? Foi Ezequiel? Quem que foi? Foi Ezequiel, né? Ele virou e falou assim, come cocô de gente. Ele falou, eu não vou comer. Ele falou, então come de vaca, então. Porque você sabe que o profeta é assim, né? O profeta tem que viver a mensagem. Hoje os profetas tudo com talitezinho, tudo bonitinho, né? Ô glória! Vai pegar Jeremias que andou nu no templo. Vai pegar. Então assim, nós precisamos entender quem é o nosso Deus. E às vezes você vai perceber que tem coisas para Deus que é muito mais prioridade do que a vidinha que você leva. Às vezes você está levando sua família para Deus e Deus tem outra prioridade. Ô filho, eu preciso que você faça isso. Enquanto você faça isso, eu cuido da sua família. Mas você quer dar prioridade para sua família. Aí Deus fala, tá bom, então eu vou tratar os dois então. Lembra de Jonas com Nínive? Jonas não queria pregar em Nínive porque ele sabia que o povo, se arrependesse, Deus não puniria o povo. Então o que ele fez? Vou fugir. Deus foi lá e catou ele e falou, ó, vou te dar mais uma chance. Ele foi e ainda pregou correndo ainda. Tem esses carros de som que a gente contrata aqui? Você contrata o carro de som, vai ter tal evento, vai ter tal evento, não sei o que, ele vai embora. Você fala, nossa, eu paguei tão caro, o cara passa correndo na rua. Foi o que Jonas fez lá em Nínive, se arrepende. E foi embora, porque não queria que o povo se arrependesse. E Deus tratou o povo. Não importa como você prega a mensagem, você pregando a mensagem, Deus vai tratar. Então você precisa conhecer quem é o seu Deus, como esse Deus se manifesta. O que podemos falar sobre Deus? Uma coisa que você precisa saber, eu sei que é dúvida de muita gente, eu sei que às vezes quando você começa a pensar nas coisas espirituais, uma pergunta que você se faz é, quem criou Deus? Todo mundo já fez essa pergunta, um dia. Se você falar que você não fez, todo mundo já se fez esse questionamento, nem que foi por um segundo e tomou uma ali de Deus ali na hora no espírito assim, mas depois falou, mas quem fez Deus? Se Deus fez o mundo, quem fez Deus? O grande conceito que há é, Deus não foi criado, Ele é o Criador. No princípio criou Deus os céus, o céu e a terra. Então, no princípio, Deus já estava, antes de tudo, Deus já estava lá. Por isso que eu estou falando que a nossa mente nunca vai conseguir compreender isso. Como que eu compreendo uma coisa dessa? Eu vou falar uma coisa aqui que não está aqui, mas muitos de vocês não vão entender o que eu vou falar. No princípio de tudo, Deus era tudo. Deus preenchia todos os espaços. E aí Deus, para criar o que Ele criou, Ele teve que se reprimir. Para criar o vácuo, Ele teve que se reprimir. Aí Ele começou a criar. Algo só aconteceu quando Ele se reprimiu.
Isso é um princípio valoroso para mim e para você. Tudo que eu preciso criar na minha vida, enquanto eu não me reprimir, isso não sai. Para ver a nossa salvação, o que Deus teve que fazer? Se reprimir e virar homem. É um princípio espiritual. Quer vencer? Se reprime. Porque casamento, como seu casamento vai ser uma bênção? Se reprime. Se os dois estão ocupando espaço, não vai dar certo. Tem que se reprimir para ter o espaço um do outro. Então, para Deus trazer existência, trazer céus, trazer anjo, trazer todos os seres celestiais, ele teve que se reprimir. Se eu não me engano, é a lei da retração. Ele se retraiu. E aí ele começou a criar. Você entende isso? Não. É difícil demais entender algo assim. Como assim Deus se reprimiu? Deus se reprimiu. Qual o tamanho de Deus? Esses dias eu mostrei um vídeo para vocês aqui das estrelas. A maior estrela já encontrada pelo homem. A Terra é uma partícula de poeira perto dessa estrela. E Deus criou essa estrela. Ela não surgiu de uma explosão. Foi Deus que moldou ela lá. Aí você pensa, qual o tamanho dele? Então é melhor nem pensar, né? A mente não alcança. Nossa mente não alcança isso. Eu não sei o que é. Às vezes você fala assim, como que eu creio em algo tão grande assim? Só creia. Receba a palavra e creia. É que nem um ateu. O ateu tem que ter mais fé que eu e você, porque ele tem que olhar para tudo isso aqui e negar tudo isso aqui. Ele tem que acreditar que surgiu uma explosão do nada e as coisas apareceram. Ele tem que ter mais fé que eu e você. É mais fácil acreditar que tem um Criador por detrás de tudo, que criou tudo, que tem uma mente tão brilhante, tão extraordinária, que ele já pensou em tudo. Tudo para ele já está claro. Diante dele está o tempo do homem, tá? Passado, presente e futuro. Então, quando Deus ele olha para você, ele viu você dentro dele, ele viu você nascendo, ele viu você vivendo, e ele viu você morrendo, ele viu você recebendo o galardão e você reinando com Cristo. Assim como alguns ele viu a pessoa vindo, nascendo, negando a Cristo e padecendo o lago de fogo. Ele tem tudo isso diante dele. Eu e você não suportam uma luta. Imagina como é para Deus ver milhões e milhões e milhões de pessoas padecendo no lago de fogo. Isso está diante dele o tempo todo. Então assim, só Lúcifer, irmão, para querer falar, eu quero ser igual a ele. Só ele. Não é? Pensa comigo. Só uma conjectura. A nossa vida já não é difícil? Às vezes você ser um chefe de um lugar, ser um chefe de família, ser um líder na casa de oração, já não é difícil? Já não é uma bronca assim? É um peso que você tem que carregar? Imagina você saber de tudo. Você saber que aquela pessoa, não adianta o que você faça, ela não quer saber de você. Você pode dar tudo para ela, ela não quer saber de você. Deus tem que lidar com a rejeição de muitas pessoas. Muitas pessoas diariamente o rejeitam. Muitas pessoas diariamente não querem saber dele. Mas fale agora, o que fazer? Ele amou. Ele escolheu amar. Ele escolheu enviar o seu filho e padecer no meu e no seu lugar. Foi uma escolha dele. Mas infelizmente muitos homens não escolhem isso. Mas um dia eles vão se encontrar com ele. Com ele. Isaías 45:18 diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Outra coisa que você precisa saber: não existe outra divindade. A cultura grega e outras culturas, como a egípcia, por exemplo, ela vai trazer que existem vários deuses. Existem muitos deuses. A cultura grega vai dizer o quê? Existe um panteão. E o chefe dos deuses é Zeus. Vai dizer que ele é o chefe dos deuses. E aí para cada ação tem um deus. Tem o deus da terra, tem o deus do trovão, tem o deus não sei o que lá, né?
e aí tem Cronos, tem não sei o quê, tem tudo isso. Essa é a cultura grega. Essa cultura é baseada em quê? É baseada nos principados que caíram com a rebelião de Lúcifer. Porque como eles vieram para a terra e se manifestaram entre os homens, então eles foram chamados de deuses. E eles começaram a ensinar as nações. Por isso que essas culturas, elas têm esses panteões. Lá na Índia, né? Não é, apóstola? Lá na Índia tem o quê? 20 mil? 30 mil? Quantos mil? 33 mil deuses. Lá aqui nós pegamos um rato e mata, não pega? Nós pegamos um rato e vai fazer isso lá na Índia. Vai fazer isso lá na Índia. Você matou um rato, você matou um deus lá. Que Deus é esse que não aguenta o pé do ser humano? Você entende? Então para nós cristãos, nós somos uma cultura chamada de monoteísmo. Nós cremos em um único Deus. Só existe um Deus. Tudo abaixo dele é criação. Tudo abaixo dele é criação. Então não existem outros deuses. Mas você vai perceber em Êxodo, quando Deus está tirando o povo do Egito e está lançando 10 pragas, você vai perceber que houve uma grande guerra espiritual. Deus estava destronando principados na vida do povo judeu, do povo hebreu. E para cada praga que ele lançava, ele estava atacando um principado que se intitulava Deus para os egípcios, dizendo: eu sou o Deus do rio Nilo, eu sou o Deus da noite e do dia. Aí Deus falou: aham, é? Você é Deus do Nilo? Tó sanguinho aqui para vocês. Você é Deus da noite e do dia? Toma umas trevinhas para vocês aí. Você é Deus da lavoura? Toma uns gafanhotinhos aí para vocês aí. Então Deus humilhou todos esses deuses fajutos aí. E até hoje, culturas diferentes, nomes diferentes, mas são sempre os mesmos seres que continuam se apresentando como um tipo de Deus. Hoje eles se chamam de entidades. Eu sou uma entidade. Pede o que você quer. Aí você fala, faz o que ele fala, faz uma galinha, faz não sei o quê. Por quê? Porque precisa copiar, né? Porque o princípio já foi estabelecido, o princípio do sacrifício foi estabelecido. É um princípio espiritual. Então ele imita, ele copia. Porque ele não pode fazer diferente do que o próprio Deus estabeleceu. Então nós temos que entender como o nosso Deus opera, para entender como as trevas operam. Porque as trevas, elas só têm um propósito: desvirtuar tudo que é princípio e mandamento espiritual. Esse é o propósito dela. Então, como eu saber se eu estou na luz? Se eu faço o que Deus quer. Se eu não faço o que Deus não quer, eu estou nas trevas. Simples assim. Ah, eu não faço nem para um nem para outro, eu estou no muro. Eu te garanto, se você estiver no muro, você já está nas trevas. Porque seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso procede do maligno. Então quem está no muro já está com o diabo, só está sendo enganado. Em nível 2. Porque no nível 1 ele já é enganado mesmo sabendo que está sendo enganado. Mas nesse é nível 2, porque está sendo tudo camuflado para ele. O que podemos falar sobre Deus? Quem mediu na concha da sua mão as águas? Quem tomou a medida dos céus a palmos e recolheu numa medida o pó da terra? É mais ou menos isso. Esse é o pó da terra. Estou falando da perspectiva de Deus, tá? Esse é o pó da terra. Você entendeu a perspectiva? Vocês estão conseguindo entender a perspectiva? Esse é o pó da terra. Nós aqui, para viajar, né? Você foi para Vilhena, não foi? Quantas horas de viagem? 9 horas de viagem. Aí Deus fala assim: eu preciso botar uma terra entre Cuiabá e Vilhena. Ele pega um punhadinho assim, ó. Pronto, tá aí a terra pavimentada. É assim que Deus trabalha. E ela aqui, 10 horas de viagem no carro. Só para vocês entenderem, perspectiva de mente. Só para vocês entenderem.
pesou os montes com pesos e outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como conselheiro o ensinou? Ou seja, quem ensinou Deus? Quem sentou para Deus e falou assim: Deus, é assim que funcionam as coisas. É desse jeito. Faz assim que vai dar certo. Se eu seguir, vai na minha que não dá ruim, Deus. Quem fez isso? Deus está perguntando para vocês, quem fez isso? Existe alguém assim? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota em um balde. Você já viu gota num balde? As mulheres sabem que é isso, os homens é que têm dificuldade. Mas você já viu o que é gota num balde? Está falando assim, as nações. Ele está dizendo assim, 8 bilhões de pessoas, para mim, é uma gota dentro de um balde. Nós aqui já tem esse aperto aqui, né? Tem muito vizinho do nosso lado, né? Para Deus é uma gotinha. E como o pó miúdo das balanças, eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Isaías 40, 12 ao 15. O seu Deus é muito grande. Ele não quer que você fique perdendo tempo pensando qual o tamanho dele. Você vai ficar doido. Não pensa, só acredita. Ele é grande, é poderoso, tem toda a sabedoria. Se tu pedir um conselho para ele, a chance de dar ruim é 0. Mas vai tu aconselhar ele como tu faz nas orações. Dá tudo errado. Deus, o negócio é o seguinte, eu quero que o Senhor faça assim, 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 assim. Aí Deus fica olhando assim. Aí Gabriel deve ficar assim, mas você deve estar de brincadeira comigo mesmo. Que atrevido, nem eu, que assisto diante de Deus, dou conselho para Deus. Como que esse camarada aí, vai dar conselho? E nós ficamos na oração, né? Deus é assim, tem que fazer assim, tem que mover assim. Aí Deus olha assim, né? Aí o anjo, acho que o anjo seu, você sabe que tem no mínimo 2 anjos com você, né? Você sabe disso, né? Tem que ter no mínimo 2 anjos com você sabia disso, né? Tem que ter. Se você ficar desguarnecido 1 segundo, Satanás te trucida, você sabe disso, né? Então tem que ter no mínimo 2 anjos com você. Que ele dará ordem aos seus anjos para acampar. Tem que ter no mínimo 2 com você. Tem um que te acompanha desde o nascimento, porque o papel dele é registrar tudo que você faz. E se ele tiver um nível de autoridade de Deus, ele registra até o que você pensa, tá? Aí ele está registrando. Aí tu está orando, dizendo, Deus é assim, assim, assim. Eu acho que ele pega a caderninho dele assim e fala, pai, eu não tenho nada a ver com isso não. Eu tenho nada a ver com isso não. Eu não sei, olha. Porque eu não sei se você sabe. Eu vou falar algo que não sei se vocês vão aceitar ou não. Mas você recebe vários tipos de instrução. Você tem pelo menos 3 fontes de instrução. Você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito de Deus e você tem o anjo que Deus coloca do seu lado. Você só tem que saber discernir qual é a voz que está falando com você. Porque tem instrução que você recebe que não foi nem a palavra e nem o Espírito Santo. É o anjo que te acompanha. Tem hora que você está andando na rua, você escuta assim, nitidamente. Entra aqui. Quem você acha que está fazendo isso? Você entendeu? Às vezes você escuta nitidamente. Porque o Espírito Santo, você vai perceber como ele fala. Aqui, Ele fala dentro de nós. Ele não fala fora. Se o Espírito Santo está falando fora, eu tenho uma péssima notícia para você. Uma péssima. Se ele nem crente é. Porque se ele não habita dentro de mim, de você, então ele tem que falar aonde? Se tu está ouvindo fora, então provavelmente é um anjo que Deus colocou para falar com você. Fala, misericórdia, bispo. Uai, lê o Novo Testamento. Eu quero, é porque eu não vou mostrar a passagem aqui. Mas vocês lembram do texto de Pedro, que ele foi preso? E aí o anjo veio e soltou ele, e ele achou que era uma visão. E ele foi andando e falou, visão, vou seguir esse negócio. E foi seguindo, de repente ele parou lá na porta onde estava todo mundo. Aí ele bateu na porta. Uma criança abriu, ele viu Pedro, ficou branco, fechou e voltou. Falou, é Pedro. O que os discípulos falaram? Está na Bíblia, pode procurar aí.
O que eles falaram? É o anjo de Pedro que você viu. O anjo de Pedro era a cara de Pedro. Está aí em Atos, pode ler. Não vou mostrar para vocês terem curiosidade de procurar. Mas não é? Os discípulos pensaram, ela viu o anjo de Pedro. Era tão comum a igreja primitiva se relacionar com anjo e hoje a gente fica repreendendo. Você sabia que a maioria das pessoas, não sei por que eu estou falando isso, mas Deus no controle. Você sabia que às vezes você está em casa, quando um espírito vem, qual é a primeira coisa que você sente? Um espírito, não estou dizendo se é da luz ou das trevas. Um espírito, quando ele vem, qual é a primeira coisa que você sente? Qualquer espírito. Aí o que acontece? Se você sente arrepio, nós temos medo das coisas celestiais, você não concorda? Se aparecer um anjo na sua frente, os anjos que estavam lá guardando o sepulcro, qual era a aparência dele? A Bíblia diz que era como um relâmpago. Como que ficou os soldados romanos quando viram o anjo? Tudo desmaiado. Quando eles viram o anjo, eles ficaram desmaiados. Então existem seres celestiais. Ezequiel fala de uma roda cheia de olho. Imagina você ver uma roda cheia de olho na tua frente. Imagina você ver um ser com 6 asas pegando fogo, do alto da cabeça à planta dos pés. E ainda falando, santo, santo, santo. O que você faz? Meu irmão, eu não sei você, mas eu estava lá do outro lado, estava lá na Fernando Correia já. Tinha nem conversa. Aparece um ser desse na minha frente, eu não quero nem saber quem mandou. Fala se eu estou mentindo. Pode falar. Seja sincero, irmão. Então aparece aquele ser. Você está lá orando, oh Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor dê uma prova, mostra que o Senhor está comigo. Aí Deus vira para o anjo e fala assim, pode se revelar. Aí ele passa do seu lado, você arrepia tudo assim, você fala, está repreendido em nome de Jesus. Aí o anjo fala, Deus, eu ia me mostrar, mas ele me repreendeu no teu nome, eu não desobedeço, Senhor. Eu não vou contra o nome de Jesus, então eu não apareci. Fala, bispo, o que eu faço nessa hora? Eu não sei se você vai ter coragem. Eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Você tem que fazer que nem Josué fez. Josué estava indo para a batalha e ele viu um ser com uma espada na mão. E ele fez uma pergunta. És tu dos nossos ou é contra nós? E ele falou, eu sou o príncipe do Senhor. Você tem que perguntar. Arrepiou? Pergunta. Você é do Senhor ou é um inimigo? Se ele aparecer, se ele virar, ele vai ter que falar. A autoridade está com você. Se ele virar e falar assim, sou do inimigo, aí você... Usa a autoridade que Deus te deu, então sai daqui. Quero ser aqui não, filho, vai embora, some. Agora, se ele virar e falar assim, eu venho da parte do Senhor, o que vai acontecer com você? Provavelmente você vai desmaiar, provavelmente você vai ficar como morto, porque isso aconteceu com Daniel. Daniel, ele caiu morto quando o Gabriel chegou, ele caiu mortinho, aí Gabriel foi lá e tocou nele e falou assim, o Senhor te fortaleça. Aí ele ficou em pé, aí os dois puderam conversar. É normal, meu irmão, você está diante de um ser celestial, aí vem alguém e fala assim, ó, é isso que o apóstolo ensina e muitos de vocês não pegaram. Eu estou recebendo Lúcifer dentro de mim. Meu filho, se o diabo manifestasse, você tinha explodido. Deus fez ele num nível de energia e glória que colocou ele como rei dos demônios. E vai manifestar num ser humano? Você entendeu? Então assim, quando vem a pessoa falando assim, eu recebo o principado em mim. Você fala, oh, mentiroso. Mas esse aí mente. Deixa ele falar, deixa todo mundo acreditar, mas não acontece isso não, meu irmão. Para eles, é a maior humilhação ele ter que manifestar. Ainda que ele contém a glória que Deus deu para ele, que hoje foi convertida em trevas, lembra-se que o diabo pode se transfigurar em anjo de luz. Lembra-se disso, tá? Então ele pode aparecer. Um apóstolo, ele conta a seguinte experiência. Ele estava e apareceu um anjo para ele. Todo vestido de branco, todo de glória. E ele veio, olha, eu vim da parte do Senhor para você. Aí ele ficou meio assim, cabreiro, não tem? Ele bateu o olho no pé. Pé preto, preto, preto.
Nessa hora você tem que olhar dos pés à cabeça, tá? Na igreja você não faz isso com o irmão, amém? Amém? Glória a Deus. Você vê o irmão, você dá a paz, mas não dá assim a paz. Com os irmãos você não faz isso, amém? Mas com o diabo ou com o anjo você faz. Fala, não sei se eu vou ver de novo, deixa eu ver como ele é. Qual é o relato que João dá de Jesus? Cabelo branco, pés latão. Ou seja, ele olhou Jesus do alto da cabeça à planta dos pés. Falou, tem que ver, ué. Eu reclinava no peito dele, olha como ele está glorioso agora. E aí ele viu, quando ele viu os pés dele, ele falou, sai daqui em nome de Jesus. Veio para enganar. Então você tem que fazer isso. Apareceu para você, pergunta, de onde você está vindo? Quem é você? Bispo, eu tenho medo. Pede para Deus tirar o medo. Todo mundo quer ter uma experiência espiritual, não quer ter? Quem não quer conversar com o anjo? Quem não quer ter uma experiência espiritual? Você não quer ver? Às vezes você vê o pregador aqui, eu vejo um anjo. Aí você olha, meu Deus do céu, todo mundo vê anjo, eu não vejo esse anjo, eu não vejo nada disso. Não é? Aí fala, eu sou anormal nessa história, não é possível, todo mundo vê anjo, eu não vejo. Mas isso é uma impressão no espírito. É difícil de explicar. Eu não esqueço uma vez, que a gente estava em batalha espiritual por uma pastora, e o demônio que estava subjugando ela, é possível, tá? O demônio que estava subjugando ela, ele foi me visitar. Isso lá em 2018. Aí você imagina a cena. 2h da manhã, fui no banheiro para fazer necessidade, estou fechando a porta do quarto, eu vejo aquele cara de 2 metros de altura, desse tamanho, como se fosse africano, Omulu, né? Omulu, todo assim olhando com a palha na cara. Eu olhava para ele, eu via a cozinha, mas eu via certinho ele, eu via por detrás dele, via ele. Eu olhei assim, fui fechando a porta assim, eu falei, eu devo estar louco, não é possível. Aí depois eu relatei a visão com as pessoas que estavam fazendo a campanha, e aí a pessoa pesquisou e viu que era ele. Eu nem tive a curiosidade de pesquisar para saber se era ele ou não. Eu falei, nossa, ele veio me visitar, porque a gente estava combatendo ele, então ele veio saber quem estava combatendo ele. Aí eu sabia que aquilo era do mal. Na hora eu tive o discernimento, mas eu fiquei confuso, porque eu nunca tinha tido aquela experiência. Então o que quer dizer? Deus quer dar experiências para mim e para você. Então Deus quer mostrar. Ele quer se revelar para mim e para você como o Deus criador, o Deus que fez tudo. Então, se nós temos medo das coisas espirituais, como Ele vai se revelar? Você tem que estar pronto para isso, você tem que buscar isso, você tem que pedir isso. É bom você ter sua experiência. É bom você ter. Peça ao Senhor. Como nós conhecemos a Deus? Eu falei para vocês do que Ele quer mostrar. Como se chama isso? Revelação. Então Deus se revela. Existem 2 tipos de revelação. Isso aqui já é mais teológico, tá? Revelação geral e revelação especial. Geral, pela criação. Tudo que está criado, você vê Deus. Você vê Deus no universo. Você vê Deus na cachoeira. Você vê Deus nas montanhas. Você olha e fala, não é possível que isso aqui surgiu de uma explosão. Não é possível. Então todo ser humano, pela criação, ele entende que existe um Deus. E aí as culturas vão falando, não, foi o Deus aqui que fez isso, o Deus ali que fez aquilo. Então, cada cultura faz isso. E especial, que é através das Escrituras, aonde se tem um conhecimento de Cristo e de sua salvação. Presume-se que vocês não só têm a revelação geral, mas vocês também receberam a especial. O próprio Deus se revelou através de Cristo para a vida de vocês. Então, Deus ele já sabe quem virá a ele e quem vai o rejeitar. Ele possui alguns atributos que são qualidades, que podem ser comunicados. O que é isso? Um atributo que ele também comunica a sua criação. Os seres da criação podem manifestar esses atributos. E existem atributos deles que nenhum ser tem, só ele tem. E aqui estão alguns do que ele não comunica. Não é para nenhum dos seres que ele criou ter esses atributos aqui, que são: ele é autoexistente, ele não foi criado, ele é autossuficiente, ele não depende de nada e nem de ninguém para viver. Deus não precisa de você.
Aí tem pregação aí falando assim, você é o centro do universo, você é o centro do coração de Jesus. Vai cair nessa balela aí pra você ver. Ele é infinito, não tem como se medir. Não, como se mede Deus? É impossível. Ele é eterno, sempre viveu e sempre viverá, nunca teve um início, sempre existiu. Ele é imutável, ele não muda. O que ele estabelece, ele faz. Às vezes você fala, eu vou jejuar para ver se Deus muda uma sentença. Sabe o que pode acontecer se você buscar Deus? Deus não é que ele muda a sentença, ele só, por misericórdia, atrasa. E em vez de você viver, seu filho e seu neto vivem. Puxa aí a sua história. Às vezes, você está vivendo um juízo que Deus deixou de aplicar no seu pai, na sua mãe, e está aplicando em você. Seu avô, mas é. Às vezes, seu avô afrontou Deus, sobrou para quem? Não é? Às vezes, aí você ouve história da sua família, que eles eram bem de vida, dava tudo certo, chegou a sua vez. Na hora que chegou na sua ceia, você fala, não é possível, não é possível. Não é? Você entende? Então, assim, às vezes isso acontece, tá? Mas, graças a Deus, que Ele mandou a Cristo e nos reconciliou com Ele. Então significa que seu pai, seu avô, seu bisavô foi punido, você está em Cristo? A sentença foi, cancelada. Ele é onipresente, ele pode estar em qualquer lugar, não tem como se ocultar dele. Se você for lá nas Fossas Marianas, que é o lugar mais profundo, e se esconder lá, ele vai falar, oi? Fala, eu vou lá pro final do universo, aqui ele não acha. Quando você chegar lá, ele vai falar, achou. Não adianta, não tem como se esconder, né? Ele é onisciente, né? Ele sabe todas as coisas. Então, assim, diante de Deus, você não precisa pronunciar uma palavra. Ele conhece todas as intenções. Porque qual que é a diferença da oferta de Caim para a oferta de Abel? O coração. Porque a oferta mostra o seu coração. Por isso que você vai ver assim, e reprovou Deus a Caim e a sua oferta. E aceitou a Deus a Abel e a sua oferta. Então quando você oferta a Deus, Deus está vendo seu coração. É coração de barganha, já está reprovado já. Por isso que eu falo, nunca é valor. Tem gente que traz R$2 aqui, Deus se agrada e abre porta. Tem gente que traz R$1.000 aqui, que Deus fecha tudo. Porque a aceitação não está no valor. A aceitação está onde? No coração para com Deus. Então Deus, ele vê isso, ele é onisciente, onipotente. Irmãos, agora eu preciso falar da onipotência de Deus. Quem acha que Deus e Satanás estão em guerra? Quem acha que Deus e Satanás estão em guerra? Todo mundo fica quieto, fala, se eu falar, acho que eu vou tomar alguma, eu vou ficar quieto, deixa o bispo responder aí mesmo. Deixa eu dizer algo para você, não existe guerra entre Deus e Satanás. Não existe. Mas fala, e essa guerra que tem aí? É nós e Satanás. É a igreja e Satanás. Deus não. Irmão, se Deus entrar numa guerra, é genocídio. Não tem conversa. Deus, para parear a guerra, sabe o que ele virou? Ele falou o seguinte, eu sei que Satanás vai se rebelar contra mim, então o que eu vou fazer? Vou criar um arcanjo e vou dar o nome dele de Miguel. Deixa ele guerrear com Satanás. Porque se Deus entrar na guerra, se Deus sair no murro, se eu não me engano, acho que é Salmo 68. Acho que é Salmo 68. Que vai falar do Senhor Jesus lá no Gólgota, quando ele estava entregando os nossos pecados, né? E aí ele fala da guerra espiritual que estava acontecendo. E aí Deus deixou Jesus brigar com Satanás. E aí você vai ver Satanás, Jesus com o pé. Vamos torcer para não cair nada aqui. Jesus com o pé assim no pescoço. Jesus todo machucado e ferido pelos nossos pecados, tá? Jesus botando o pé no pescoço de Satanás assim. Satanás olhando para Deus falando, pelo amor de Deus, me ajuda. E Deus fez assim, 6-2 se resolva aí.
Como ele é retratado em Apocalipse, o Senhor Jesus? Aquele que saiu vitorioso, cavaleiro, com a espada, saiu uma espada da boca dele. Irmãos, olha o nome dele, Senhor dos Exércitos. Não existe guerra entre Deus e Satanás. É pedrinha, porque quando Deus está bravo, ele joga pedra. Ele só mandou pedrinha. Pega um asteroide e manda. Se Deus vier pessoalmente, pensa da seguinte maneira: a gente está aqui, Deus, eu estou revoltado, eu não aceito, e fica assim, né? Eu não aceito essa miséria. Aí Deus entra ali na porta. Meu irmão, a macheza vai embora na hora. Mas vai embora na hora. Cai assim, pelo amor de Deus, não me manda. Porque Jesus fala bem assim, ó: não tema o homem, que nada pode fazer, mas tema aquele, o Pai, pode pegar a sua alma e lançar no inferno. A Bíblia diz, no juízo do trono branco, o último juízo, a Bíblia diz que quando Deus se assentar para julgar, os céus e a terra fugiram. Esse é o texto, fugiram da presença dele. Fugiu por quê? Porque ele está de poucos amigos ali. Ele veio para tratar, ele veio para julgar. Eles fugiram, não é que eles foram deixados de lado, ó, fica aqui, não. Quando eles viram Deus se assentando para julgar, ó, você tá doido. Então, não tem guerra, não existe guerra. Você vai ver que Satanás, quando a gente falar sobre o diabo, você vai ver que Satanás, ele não está invejando Deus. Ele está invejando outros seres. Mas a gente fala isso nessa pregação, tá? Só para vocês não faltarem, né? Só para deixar um gostinho, né? Ele é transcendente, ele transcende tudo, espaço, tempo. Deus não está preso a nada. Essas leis que ele criou para reger o homem, isso aí não prende ele. E ele é soberano, ele rege sobre todas as coisas. Se alguém tem algum poder, é ele quem deu. Por isso que Jesus vai dizer que Pilatos só fez o que fez com ele porque Deus deu poder para ele. Que se Deus não tivesse dado o poder a Pilatos, ele não podia sequer tocar em Jesus Cristo. Então ele recebeu o poder do próprio Deus. Então todo o poder é dele. Tudo emana dele, para a glória dele. E os comunicáveis, que é possível eu e você ter: santidade, viver uma vida separada do mundo; fidelidade, não quebrar alianças, muito difícil nos nossos dias, né? Amor, servir de coração; bondade, repulsa ao mal com atos de bondade; justiça, julgar com equidade, vendo os dois lados; sabedoria, ter conhecimento e discernimento das coisas; paciente, demora para se irar. Hoje, né? Qualquer acidente de trânsito está dando morte, não está? O que é isso? Falta de paciência. Imagina se Deus agisse dessa mesma maneira. Um pecadinho que você cometesse, já caísse uma pedra de 1 talento na sua casa. Sabe que 1 talento é 35 quilos, né? Que é o julgamento que ele vai fazer em Apocalipse. Imagina 3 botijão de gás caindo em cima do seu telhado assim, ó, cheio. É isso, você tem que ser paciente. E misericórdia, que é ter compaixão das pessoas, visando diminuir a dor que ela está sofrendo naquele momento, né? E esses atributos, eles só são exercidos na medida que Deus dá. Então, uns terão mais misericórdias que outros, outros terão mais paciências que outros, mas todos esses atributos, todos os seres podem ter, inclusive o próprio Satanás, porque eles são comunicáveis. Deus comunicou, Deus repartiu esse atributo com a sua criação. Em sua essência, Deus, ele é um Deus. Ele não é 3 deuses. Ele é um único Deus, que se manifesta em 3 pessoas, que nós chamamos de trindade ou triunidade. Um texto diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o Shema Israel.
Mateus 3, 16 a 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Por exemplo, tem ministério que é unicicista. O que é isso? Eles não creem na trindade, eles não creem na triunidade. Eles acreditam que Deus, uma hora é Pai, uma hora é Filho e uma hora é Espírito. Então isso aqui foi um grande teatro de Deus. Você entende? Porque eu estou com o Filho em corpo, e o Espírito pousa sobre o Filho, e uma voz do céu desce para falar com o Filho. Então eu tenho a manifestação da triunidade para todas aquelas pessoas no batismo do Senhor Jesus. Mateus 28, 19 diz assim: Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Normalmente, nós ministros, nós temos um erro muito grave. Esse eu considero, tá? Isso quem está falando é o Bispo Maurício. Nós falamos assim, glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo. Com isso eu crio 3 deuses. É um único Deus. Então é glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Porque é um só Deus. Você entende? Então quando o Filho se manifesta, ele está representando o Pai e o Espírito. Eles são uma unidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Pastor Valdir. Do pastor Valdir, a gente vai falar isso do homem, tá? Mas aqui nós temos 3 aspectos no pastor Valdir. Nós temos corpo, nós temos alma, nós temos espírito. Eu estou falando com ele agora. Com quem eu estou falando? Com o espírito do Valdir? Com a alma do Valdir ou com o corpo do Valdir? Entenda, o espírito dele está se relacionando com o Espírito de Deus nesse exato momento. A alma dele está recebendo a informação pelo corpo, está me dando a resposta, mas a voz e a resposta sai pelo corpo. Eu estou falando com quem? Com o Valdir. Você entendeu? Então o Filho é a expressão, ele é a imagem visível de Deus. Por isso que vai dizer que ele é o primogênito, que ele é a primeira coisa criada. Não é que Jesus Cristo foi criado, o corpo de Jesus foi a primeira coisa que Deus criou. É difícil falar desse assunto agora, muito difícil. Porque isso aqui é a briga até na academia. Isso aqui é briga até na academia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: qual foi a primeira coisa que Deus criou? O corpo de Cristo. Olha, a oração Jesus já ensinou. Pai, toda oração que eu faço eu trato com o Pai. Em nome de Jesus. Porque o Pai só vai te ouvir se você vier em nome do Filho. O Espírito é quem trabalha dentro de você. É Ele quem comunica. Entenda, o Espírito não busca a glória. O Espírito Santo não busca a glória própria. Se nós fizermos um culto aqui, vamos dar glória ao Espírito, vamos louvar o Espírito, nós estamos indo contra a palavra de Deus, porque ele não busca a glória própria. Agora, se nós dizermos assim, vamos dar glória a Jesus Cristo, a Bíblia diz, ele me glorificará. Então o papel do Espírito é dar glória ao Pai e glória ao Filho. Por isso que você vai ver no Apocalipse, qual que é a adoração que foi lida em Apocalipse, se eu não me engano, 4 ou 5? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Você entende? Então, quando você adora ao Pai, adora ao Filho, você adora o Espírito. A gente tem ânsia de você, olha, são 3 deuses, então vamos agradar os 3, está resolvido. Não, Jesus já ensinou, é o Pai. O tratamento é com o Pai. O Pai que decidiu as coisas. Você pode pedir ajuda. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele é um consolador, ele é um auxiliador. O papel dele não é receber sua oração, o papel dele é te ajudar na oração. Eu recomendaria você faz assim, você vai orar. Espírito de Deus, eu vou agora entrar em oração.
Eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou pedir, não sei como pedir. Tu conhece o coração de Deus e sabe se até o momento de eu pedir. Me ajuda a orar. E aí tu ora, Pai, em nome de Jesus, e o Espírito das palavras. Você entendeu? Você pede ajuda dele. Aí de repente o Espírito Santo vai falar assim, cala a boca, ora em línguas. Você não sabe, você já falou que não sabe o que pedir. Ora em línguas, deixa eu trabalhar na sua vida. Você entendeu? Isso aconteceu, eu relatei para vocês. Quando a minha esposa estava fazendo a prova dela, eu comecei, pai, ajuda ela. Deus falou, cala a boca. Ela tem que passar, deixa eu orar por você. E aí eu comecei a orar só em línguas e ela passou. Você entende? Porque eu não sabia como pedir e da maneira que pedir. Mas Deus sabia. Então o Espírito veio com gemidos inexprimíveis na linguagem de oração e falou na minha boca. Você entende? Entenda, não há problema na unidade de Deus. Ah, se eu não falar com o Espírito, ele vai ficar chateado porque eu só estou falando com o Pai. Quem estabeleceu isso foi eles mesmos, na reunião deles. Na conversa entre eles, isso foi decidido entre eles. Eles não têm problema com isso. Você entende? Quem quer trazer confusão para mim e para você? Satanás. Ele que quer trazer confusão. Ele que quer fazer isso. Mas não tem confusão. Para quem eu oro? Ao Pai. Essa foi a oração que Jesus ensinou. Como ora? Pai nosso que estás no céu. Pai. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vai dar. Já foi ensinado. Não tem conversa. Você pode conversar com Jesus? Pode. Você pode conversar? Pode. Porque eles também são pessoas. Mas o relacionamento é pai e filho. Você entende? O relacionamento é pai e filho. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. Porque às vezes eu estou entrando numa profundidade, você fala, não, eu prefiro me relacionar com o Espírito. Mas o Espírito não glorifica a si mesmo. Ele só glorifica Jesus e o Pai. Então sabe que quando você relacionar com o Espírito, sabe o que ele vai dizer? Fala com o Pai. Você nunca viu um profeta sendo tomado assim? Por exemplo, o Pai manda você fazer isso, o Pai fala assim para você. Filho, o Pai, você nunca viu um Deus tomar um profeta assim? O Pai, o Pai, o Pai, por quê? Porque é desígnio vindo do Pai. Toda a autoridade que Jesus tem veio do Pai. É Pai. Eu fico o tempo todo, Pai, 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 Pai. Meus filhos ficam com a minha esposa, mãe, 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 mãe. Eu fico Pai, 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 Pai. Não tem problema. Não tem problema, entendeu? A gente fala o seguinte, quando você se dedica a uma vida de oração, você vai falar com uma pessoa. Falou com essa pessoa, você falou com todos. Entendeu? Tipo assim, você está falando com o Pai, Jesus está ali no trono. Ninguém está falando comigo. É por causa dele que você está dando relacionamento com o Pai. Você entende? Então assim, Jesus já está glorificado. Só do fato de você falar com o Pai. Ele já está glorificado. A glória dele é ver você sendo tratada como filha de Deus. Porque antes era uma criatura e estava fadada aí para o inferno. Por causa do sacrifício dele, agora você é filha do Pai. Não tem problema, pode agradecer. Pode agradecer, não tem problema. Não tem problema. Eu estou falando assim, a sua vida de oração, ela é direcionada a uma pessoa, ao Pai. A sua vida de oração, mas você pode conversar. Pode dar glória. Você deu glória ao Pai, o Filho e o Espírito recebe. Não tem problema. Não. Isso é pleonasmo. Vou subir para cima, descer para baixo. Você está entendendo? Isso é pleonasmo. Você falou glória a Deus, você deu glória ao Pai, deu glória ao Filho e deu glória ao Espírito. Eles não têm essa divisão entre eles. Você entende? Então assim, deu glória a Deus, você glorificou as três pessoas. Você entende? Então não tem problema. Eu quero falar com os três. Pode falar com os três. Pensamentos normalmente é o Espírito Santo.
Peituda ela, né? Deus falou, não faz. Falou, vou fazer. Só bebê. Já teve a primeira experiência, né? Vai que eu continuo desobedecendo, né? Vai dar ruim, né? Deixa eu falar algo para, vou falar algo para a senhora, eu vou falar algo para toda a igreja. Não tenha medo do diabo, não tenha medo de ser humano nenhum, mas tenha pavor de desobedecer ao Senhor. Tenha pavor. Não, tem um. Depois vocês procuram, acho que é Hernani Santos, que é um evangelista. Ele tem uma pregação. O Espírito Santo é coisa da sua cabeça. Procura essa pregação lá. Uma das regiões que ele fala muito é na mente. Como eu sei que é o Espírito falando? É algo improvável, coisa que você não pensaria. Eu quero fazer um arroz com feijão. É coisa normal de você pensar. Aí ele vira e manda você fazer algo que você fala, mas por que eu vou fazer isso? Você entende? Então você discerne, não é Deus falando. Qual o problema de muitos profetas hoje? Eles não discernem o que Deus fala. Deus falou algo e ele não discerne. Ele não entende se é presente, se é passado, se é futuro. Ele não discerne. Aí ele entrega uma coisa e bagunça a vida do irmão todinho. Mas agora você está tendo. Por isso que nós estamos estudando Bíblia. Para você ter entendimento. Para você aprender e agora obedecer. Não seja peituda com Deus, entendeu? Não faça isso. Amém? Alguém pega água para mim? Você está correndo muito, hein? Você tem que tomar cuidado, você está se metendo, hein? Já é a segunda alerta para você correr, hein? Você tem que vigiar um pouquinho mais, hein? Entendi. Então vamos lá, Nós já falamos então que ele é o único Deus que se manifesta em 3 pessoas, certo? E ele, quando ele se manifesta para a humanidade, ele escolheu 3 tempos para se manifestar, tá? Eu falo assim, existem coisas bíblicas e existem coisas teológicas, tá? Nós cremos nos 2, mas eu preciso também falar da doutrina mais bíblica possível, tá? A doutrina bíblica, ela vai apontar que Deus trabalhou em pelo menos 3 tempos chamados dispensações. A doutrina teológica vai dizer que são 7 tempos, tá? Mas você vai encontrar em Efésios esses 3 tempos. Uma é chamada de dispensação do mistério, outra é chamada de dispensação da graça de Deus e outra é chamada de dispensação da plenitude dos tempos. Então você encontra a plenitude dos tempos em Efésios 1:10, a dispensação da graça em Efésios 3:2 e a dispensação do mistério você vai encontrar em Efésios 3:9 e 10. Basicamente, o que é a dispensação? É como Deus se moveu. Deus se moveu assim, na dispensação do mistério. Durou da eternidade passada
não sei, eu falei do tempo do homem, né? Passado, presente e futuro. Agora tem um tempo na eternidade. Era, é e há de vir. Quando você entra nessa dimensão da eternidade, tem 3 tempos também. Era, é e há de vir. E aí, essa dispensação do mistério, ela durou da eternidade passada, o era, até a eternidade presente. Nesse momento, a eternidade, todos os seres espirituais estão num tempo chamado é. E aí, que vai o quê? Até a ressurreição de Cristo, tá? O que compreende a dispensação do mistério? Era esconder a segunda pessoa da triunidade de Deus. Deus escondeu de todo mundo que ele tinha um filho. Que a segunda pessoa viria como Jesus virou filho? Quando ele encarnou. Porque na eternidade, Deus. Mas quando ele encarnou, ele virou filho. E ele ascendeu com o corpo como filho. Então ele mesmo assumiu esse corpo. Esse corpo que o Pai criou. A primeira coisa que Deus criou. Por que é a primeira coisa que Deus criou? Vamos ver se a sua mente vai abrir porque eu vou falar agora. Deus, quando cria o homem, ele fala assim, ó, façamos o homem conforme a nossa... Que imagem? Se ele é espírito. Ele tinha uma imagem guardada. O corpo de Cristo. Foi a primeira coisa que ele criou. Por isso que Cristo é o primogênito da criação. Ele criou primeiro o corpo e escondeu. E baseado nisso ele criou o homem. O homem por que Cristo tem esse corpo? Por que nós temos esse corpo? Porque primeiro Deus criou um corpo para ele. Com olho, orelha, cérebro, tudo. Aí ele deu primeiro esse corpo. Não só para o filho. Se o filho tem um corpo, significa que o pai tem um corpo. Que o espírito tem um corpo. Então todo esse corpo de Cristo pertence a toda a divindade. Não somente a Cristo. Pertence a todos eles. O quê? O Adão foi criado à imagem e semelhança do corpo de Cristo. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Essa imagem é o corpo de Cristo. É nossa. Porque no final de tudo, sabe o que Deus vai fazer? Não sei se sua mente está pronta para isso. No final de tudo, Cristo vai entregar o governo. E aí sabe o que o Pai vai fazer? O Pai e o Espírito vão habitar plenamente no corpo de Cristo. Então nós vamos ver somente, nós não vamos ver como nós vemos hoje. Tem o trono do Pai, à direita o trono do Filho e os 7 Espíritos de Deus que trabalham na terra. Irmão, eu sei que o que eu estou falando é pesadíssimo. Eu demorei anos para entender isso. Se você está entendendo, parabéns. Deus está te dando uma revelação espetacular para você hoje. Mas eu demorei muito para aprender isso. E aí, na plenitude dos tempos, quando tudo acabar, toda essa plenitude, a Bíblia diz que foi do agrado que toda a plenitude habitasse no corpo de Cristo. Então, o Pai, os 7 Espíritos, mais Cristo vão habitar nesse corpo. É sensacional isso, né? Minha mente não entende. Se você entende, parabéns para você. Eu não entendo isso não. Então veja, essa é a dispensação do mistério. Deus escondeu. Satanás não sabia quem era Cristo. Então Deus lançou uma sentença. A semente da mulher vai ser sua inimiga. Então Satanás ficou caçando. Quem é? É Moisés? É quem? É o sacerdócio levítico? Então Satanás ficou caçando. Do nada, Jesus me nasce de Maria. Satanás não esperava isso não. Deus fez um jogo aí, ó, esconde. Em toda a Bíblia. Deus está fazendo aí, ó. E você chega e conta tudo. A primeira pessoa que aparece na frente. E Deus ficou a eternidade todinha, ó. Miguel não sabia, Gabriel não sabia, ninguém sabia. A Bíblia relata que quando Jesus chega no céu, como Filho de Deus, os anjos ouvem uma voz ecoando, falando assim, ó portas antigas, levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Aí tem 2 querubins, eles estão aqui falando assim, como assim é para nós abrir a porta do Éden, né? Como assim é para nós abrir essa porta aí?
o Rei da Glória. Aí eles se perguntam, quem é esse Rei da Glória? Eles olham para o trono e estão vendo o Pai lá. Aí a voz fala, o Senhor forte, poderoso. E aí vem Cristo, salpicado de sangue, entrando. Abre as portas para que entre o Rei da Glória. E os anjos tudo alvoroçado. Isso aí está em Apocalipse 4, tá? Você vai ver no Apocalipse 4, o céu todo alvoroçado. Ninguém sabe como adorar a Deus. Cada um, eu não sei se você reparou, cada um está apresentando uma adoração para Deus aqui. Ninguém sabe como adorar a Deus. Porque agora Cristo entrou. Aí o Pai levanta e dá uma ordem. Que todos os anjos de Deus adorem a Ele. Aí os anjos falaram, e agora? Como nós adora? Vamos ler lá? Gente, eu lembro quando eu aprendi isso aí, eu pirei, tá? Aham. Cadê? O 5. Que aí está falando da entrada do Cordeiro, né? O 5, está falando de Cristo aí, ó. Fala a partir do 6, né? Vai dizer assim, e olhei e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro que, havendo sido morto, tinha 7... Pô, a gente leu isso hoje, né? Tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 espíritos enviados a toda a terra, né? E aí, ó, e os 4 animais, os 4 prostraram-se diante do cordeiro, né? Tendo harpas e salvas, né? E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão na terra. E ouvi a voz de muitos anjos ao redor, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. E com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, de receber, olha só, a adoração que eles dão para o cordeiro, os seres celestiais, de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ação de graça. Eles dão 7 adorações para o Cordeiro. 7. Aí o que acontece? E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há. Não sei se você lembra qual que é a adoração que se dava no céu, né? Digno é o que está sentado no Cordeiro de receber honra, força e poder. Lembra? Ao Pai se dava esses 3. Quando Cristo entrou e o Pai falou, adorem a Ele, eles deram 7. Mas quem convivia com o Espírito Santo? Aqui está dizendo, ó, toda criatura que está na terra, debaixo da terra, no mar e todas as coisas nele há. Então veja, a nossa adoração só pode ser corrigida com o Espírito Santo. Olha o que a criatura vai dizer. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro eles deram 7. A criatura que tem o Espírito Santo, qual que é a adoração que ela dá? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aí eles falam, seja ações de graça, honra, glória e poder. Nem 3, nem 7, 4. Porque a plenitude está estabelecida. Por isso que você não pode adorar sem o Espírito. Você vai exagerar na sua adoração. O Espírito corrige sua adoração. Ele mostra o que é correto. Então você acha que para o céu foi fácil Deus dizer adora a Ele? Eles ficaram louquinhos. Então por isso que hoje quando chega um anjo e Deus dá uma ordem para você e você não obedece, para ele você é digno de morte. Gabriel, quando trouxe as boas novas de João Batista, que Zacarias duvidou, você viu o que Gabriel fez?
eu assisto diante de Deus. Você está me chamando de mentiroso. Você vai ficar sem falar. E não falou. Até que nasceu João e ele teve que confirmar, escrevendo. O nome dele é João. Aí a boca dele abriu e ele pôde falar. Cuidado com as coisas espirituais. Então essa é a dispensação do mistério. Cristo escondido. Ninguém sabia quem ele era. Agora Cristo é revelado. Todos sabem quem ele é. Então essa é a dispensação que está em vigor, que é o da eternidade. Ela manifesta o favor de Deus para os que creem em Cristo, principalmente aos gentios, que é nós. Vem da ressurreição de Cristo até a volta de Jesus em Jerusalém, a segunda vinda, e a plenitude dos tempos, que quando Jesus descer lá no Monte das Oliveiras, passou o período da tribulação, ele vai governar por 1000 anos na terra, e aí vai vir os juízos, o trono branco, vai vir a última guerra que vai ter, e aí que ele vai estabelecer um novo céu e uma nova terra. Então, basicamente, esses são os 3 tempos. E aonde está a questão dos tempos da eternidade? Apocalipse 4:8. Os 4 animais tinham cada um por si 6 asas ao redor de dentro, estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles estão num tempo chamado eternidade. Então eles viram Deus no era, eles viram Deus no é, e eles têm a expectação do Deus que há de vir, que vai se manifestar uma nova dispensação num novo tempo. E essas aqui são as 7 dispensações teológicas que já foi ensinada aqui na igreja: inocência da criação, a expulsão do Éden; consciência da expulsão do Éden até o dilúvio; governo humano do dilúvio, pós-dilúvio até a Torre de Babel; da promessa de Abraão até Moisés; da lei de Moisés até a cruz de Cristo; da graça, da ressurreição de Cristo até a grande tribulação; e milênio, que é a vinda de Jesus para estabelecer o seu governo de 1000 anos. É bom saber isso? Muito bom. Aí você chegar numa igreja, vão falar das 7 dispensações. Eu falo, isso aí sabe Bíblia, o pessoal vai pensar. Mas o que você precisa saber são essas 3, tá? Essa aqui é a melhor revelação, uma melhor compreensão para você saber. Hoje Deus, o Pai, reina no universo e na igreja através do seu Filho Jesus Cristo, mediante a manifestação do Espírito Santo dentro de nós. João 3,35, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Mateus 28,18, chegando Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Apocalipse 2,7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então não tem problema, o Pai governa sobre tudo e delegou o Filho. Filho, é você que manda agora. Está aqui chave da morte, está aqui chave do inferno, você decide quem vive e quem morre. Tudo é você. Quem governa é você. Você decide. Eu estou passando toda a autoridade para você. É tipo aquele empresário que criou uma big empresa, não tem? E aí fala, e agora? Quem vai governar isso aí? Aí vem e fala, é Jesus. É Ele que vai governar. É Ele que vai dar as ordens, né? E o Espírito está aqui em nós, nos ensinando tudo o que a gente precisa fazer para viver uma vida plena no Senhor Jesus. Deus, o seu nome, Ele carrega um senhorio. O nome na Bíblia indica propósito, destino. Por ele se manifesta com alguns nomes, os quais destacamos. Nome para mim, para você, por exemplo, às vezes você recebeu o seu nome por causa de um jogador de futebol, uma atriz de novela, uma atriz de cinema, não foi? Seu pai e sua mãe viram um filme e falou, olha, Reese, nos tempos da brilhantina, vou dar o nome de fulano de tal para o meu filho, não é assim? Muitos de nós recebemos nome assim, mas biblicamente falando, nome aponta propósito. Por exemplo, o meu filho, ele recebeu um nome com propósito. Estevão Maurício. Estevão significa coroado, então Estevão é o coroado de Maurício. Eu espero que o Estevão seja 10 vezes melhor que eu. Ele tem que ir aonde eu não fui, ele tem que alcançar o que eu não alcancei. Por isso que eu dei esse nome, eu lancei um destino sobre a vida dele. Você entende? Então, nome tem destino. Então, os nomes do Senhor, tem alguns que vocês conhecem. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Jeová Sabaô, significa o Senhor dos exércitos. Jeová Makadeshem, que significa o Senhor que santifica. Jeová Ra, o Senhor é meu pastor. Jeová Titsikeno, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Shammah, o Senhor está ali.
Jeová Elohim Israel, o Senhor Deus de Israel. O que quer dizer esses nomes? Lembra que eu falei lá no começo, eu sou o que sou? O que Deus está dizendo? Moisés está perguntando assim, qual o seu propósito? Que Deus é você? Você é o Deus do trovão? Você é o Deus da terra? Você é o Deus do sol? O que Deus está falando? Eu sou o que o ser humano precisa. Eu posso ser sol, posso ser lua, posso ser paz, posso ser graça, posso ser vitória, posso ser bandeira, posso ser justiça. Dizem que tem 72 nomes de Deus, que são as 72 manifestações que o ser humano precisa de Deus. Isso é o que os rabinos falam. Eu só trouxe alguns aqui para você. Mas hoje, como Deus tem se manifestado? Hebreus 1:2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-lhes nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que quer dizer isso? Hoje, Deus tem se manifestado na maior necessidade do ser humano, que é o quê? Livramento do inferno. Hoje a maior necessidade do homem é ser salvo por Cristo. Por isso que o nome dele, Jesus Cristo, significa Jesus, o Senhor é a salvação, Cristo, o ungido. Então, Jesus seria o ungido de Deus, o ungido do Pai, para salvar. Por isso que nós apregoamos Jesus. Por isso que a gente sempre pergunta, tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Porque esse é o nosso propósito. O propósito é salvar. Mas não quer dizer que você não vai viver nada disso aqui, tá? Tá no pacote, tá? Quando Jesus vem o pacote completo. Aqui é kit completo. Não tem esse negócio de você ficar comprando módulo, não. Recebeu Jesus, vem o Pai, o Filho, vem tudo junto. O Espírito, vem todo mundo junto. O Filho entrega o pacote completo. O próprio Deus vivendo em nós. Acho que eu falei o que vocês precisavam ouvir, né? Vamos ficar em pé?